Boa semana a todos. A aula de hoje é um estudo sobre o que é a demografia e alguns conceitos referentes à ciência da demografia. Demografia é o estudo das populações, ou seja, dos grupos humanos, né, que vivem, num determinado local. Não chega a ser uma análise sociológica, é uma análise mais baseada em dados estatísticos, né, e o que eu posso dizer assim, mais quantitativo, certo? Estudo das populações a partir da análise de fenômenos sociais relacionados com o comportamento humano, a movimentação, de seres humanos no espaço. Movimentação é essa que são as nossas necessidades de sair para trabalhar, lazer, fazer turismo, certo? Alguns processos migratórios definitivos, quando a pessoa sai para morar definitivamente em outro local, né? Análise da dinâmica do aumento e da diminuição da população num determinado bairro, numa determinada região. Então a demografia, ela busca compreender por que isso ocorre e como ocorre. Então o objetivo da demografia é estudar essa dinâmica. Para isso são coletados e observados dados estatísticos sobre a população. E também considerado algumas características da economia, da cultura, hábitos, informações geográficas, etnia dos grupos que estão sob esta análise. Alguns dos dados principais observados para compreender as populações são como acontece, a formação daquele tipo de população, os índices, de habitantes que estão naquele local, as taxas de nascimento e as taxas de morte, quantidade de movimentos migratórios, ou seja, a quantidade de pessoas que estão se deslocando de um ponto para o outro, passando, de uma região para outra região. Além do contexto geral da população de uma região, a análise demográfica também pode ser voltada ao estudo de grupos específicos, ou seja, dentro daquele universo populacional da população brasileira, vamos buscar entender grupos da faixa etária de idosos, quais são as principais características dos jovens, ou grupos de formação, étnica diferenciada, os grupos dos mestiços, negros, brancos, holandeses, de descendência holandesa, descendência portuguesas, descendentes de chineses, tá? Ou os próprios migrantes, aquele grupo de pessoas que vieram para cá e passaram a viver aqui. Então, será feita a análise segundo esses critérios que eu acabei de ler anteriormente. Aqui nós temos alguns conceitos básicos da demografia, tá ok? Então, vamos para a população absoluta. O próprio nome já diz, Então, população, grupamento de pessoas. Tudo que é absoluto é um resultado total, final. Então, população absoluta é um número total de pessoas de um determinado local, tá? Que esteja sendo analisado. População relativa, já não corresponde ao número total, mas um número relativo por amostragem, tá? E dentro da demografia, essa população relativa, também chamada de densidade demográfica, nada mais nada menos que é um número, ou seja, quantitativo de pessoas distribuídas num determinado local, ok? Esse índice mostra a distribuição da população em um local. A taxa obtida pela divisão da população total,
pelo tamanho da área. E aí, a partir daí, nós vamos compreender se um país ele é povoado ou não povoado. Um país povoado é quando a sua população consegue ocupar, né, a totalidade ou quase toda totalidade do seu território. Um país que não é povoado, como é o caso do Brasil, né, existem trechos, né, do território que são chamados de vazios demográficos, ou seja, existem poucas pessoas vivendo lá. Um bom exemplo disso, né, o que explica isso é a própria floresta amazônica. Para você ocupar a região norte, né, parte ali do centro-oeste do Brasil, você teria que derrubar a floresta amazônica por inteiro. Aí você conseguiria povoar aquela região ali toda, tá ok? Superpopulação. Indicação de que uma região tem um elevado número de habitantes, considerando as condições do local para atender às demandas da população. Os dados usados nesse cálculo são as características econômicas, sociais e estruturais da região. Então, esse aqui é o seguinte, tá? Geralmente um lugar, né, um local, uma região, quando ela é considerada superpopulosa, é porque ela já se encontra no seu ponto de saturação. Isso quer dizer o quê? Saturação é ponto de limite, certo? Saturar é chegar ao limite. Então, quando você tem uma concentração de pessoas que chegou ao limite de capacidade daquele lugar de atender, né, as necessidades de segurança, sobrevivência, né, e satisfação daquela população, né, em que no cotidiano nós podemos dizer que isso é chamado de um local precário, né, de extremas desigualdades, etc, etc. E aí esse local é considerado superpopuloso, tá? Por quê? Porque a estrutura ali dos serviços, né, necessários para a sobrevivência, ele não é atendido. E a sua infraestrutura também, como sistema de transporte, e aí saneamento básico, distribuição de energia elétrica, tá? Entre outros, ele é ineficaz. Ele não cresceu na mesma proporção, né, de diversidade, quantidade e qualidade que a população cresceu, tá bom? Vamos pegar alguns dados aqui no site do IBGE sobre o Brasil, tá? Capital Brasília. Número de municípios no Brasil: 5.570. Nome do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. A área total, né, em quilômetros quadrados, tá? 8 bilhões 510 milhões 295.914 quilômetros quadrados, tá? População estimada em 2019: 210.147.125 pessoas. Densidade demográfica. Então isso aqui mostra a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Então você faz um quadrado de 1 quilômetro, né, com medidas iguais, né, que é um quadrado, certo? E ali dentro você tem 22,43 pessoas ali. O cálculo é isso. Aqui vai mostrando a evolução. Deixa eu ver aqui, ó. 1920 eram 3,6 habitantes por cada quilômetro quadrado. 1960, 8,34. 1991, 17,26. 2010, 22,43. Certo? Esses dados são importantes para que o governo ele possa, né, criar estratégias para atender às nossas necessidades, né, de prosperidade, desenvolvimento individual e coletivo, como atender às nossas necessidades existenciais de sobrevivência e segurança. E também para as empresas desenvolverem produtos, né, que venham atender a população, que gerem lucro para as mesmas, é óbvio, né? E
Sendo assim, a demografia é um estudo estratégico essencial. Então terminamos por aqui hoje. Não quero que a aula se alongue demais, certo? Postarei na plataforma e deixarei um texto em anexo. Peço que vocês leiam e enviem as dúvidas para mim pelo link do grupo que eu criei lá na plataforma. Grande abraço aí a todos.